no 36, qual o proveito? Qual a finalidade? Qual o objetivo maior do homem ele ganhar todo mundo? Ganhar o ouro, a prata, as coisas dessa terra, ter fama, ter dinheiro, ter recursos, ter aplausos, ter pessoas importantes batendo nas suas costas. Olha, você é o cara, olha, você é isso, você é joia. Jesus está falando, que adianta tudo isso? Você ser reconhecido no mundo, na esfera terrestre, mas não ser reconhecido diante de Deus, não ser reconhecido diante dos anjos celestiais. Aí Jesus fala, o que daria o homem pelo resgate da sua alma? O que daria? Qual o tesouro maior que o homem tem para comprar a sua alma, sendo que ela já foi comprada pelo sangue de Cristo? Qual é o bem maior que pode ser maior do que o sangue de Cristo para resgatar a alma do homem? Não tem. Não tem um tesouro maior do que o sangue de Jesus Cristo, igreja. O qual nos comprou. A Bíblia fala que Ele nos comprou por preço de sangue. Ele nos resgatou. A Bíblia fala que Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Ou seja, a vida do homem longe da presença de Deus, longe dos caminhos do Senhor. A Bíblia fala que é uma vida vã, sem proveito nenhum. Por isso que a Bíblia está falando que adianta o homem ganhar os recursos dessa terra, o ouro, a prata. Nós vemos aí que muitos homens poderosos, famosos, que vieram a falecer, morreram. Você vê que muitas vezes quando morre um famoso, né, fora do mundo, você vê que muitas vezes ali as pessoas da mídia, os fãs, eles começam ali a colocar no Facebook, nas redes sociais, olha, fulano de tal partiu, foi alegrar o céu lá com a sua alegria. Eu lembro que há uns 2 anos, quando morreu aquela cantora, a Marília Mendonça, mais ou menos 2 anos, colocaram no Facebook tipo uma escada subindo ao céu, e ela, a imagem dela, né, assim, tipo uma figura representando ela, tipo com a viola nas costas, subindo a escada rumo ao céu, e a frase, fulana de tal foi alegrar o céu agora com a sua alegria. Eu falei, nossa, tá fácil, hein, chegar ao céu, hein? A pessoa vive e em terra nesse mundo. Ela mesma chegou a dar depoimento que ela era evangélica, que ela congregava. Ou seja, mas que congregar é esse? Que servo de Deus é esse? Andava na verdade, andava nas festas do mundo, cantando músicas do mundo, fez show para o mundo, ganhou fama no mundo, ganhou as coisas do mundo. Ou seja, não julgando, não discriminando, mas vamos falar a verdade, segundo a palavra de Deus, não somente ela, mas qualquer um de nós, igreja. Vamos falar aqui do irmão Manuel. O Manuel está pregando, está falando da palavra de Deus, mas lá fora eu viver na balada, na droga, no drunk, na bebida, na prostituição, isso me dá direito de entrar no céu só porque eu estou falando de Deus, pregando? Ou seja, é como diz, né? Está enganando a si mesmo, enganando a si próprio. Porque, igreja, ninguém é salvo diante de Deus por pregar a palavra, ninguém é salvo diante de Deus por louvar, ninguém é salvo diante de Deus, vamos dizer o português, por bater cartão na igreja. É importante vir para a igreja? Sim. A Bíblia fala, não deixai-vos de congregar, como é de costume de alguns. Aleluia. Mas a Bíblia também diz assim, igreja, que nós devemos ouvir a palavra de Deus e não sermos somente ouvinte, mas devemos praticar. Não é somente o ouvir, porque o ouvir é como se diz, né, muitas pessoas, é um ditado que diz, entrou no ouvido e saiu pelo outro. Ou seja, mas a palavra ela tem que entrar no ouvido, descer para o coração, e do coração, a cada dia nós produzimos aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós verdadeiramente estamos ouvindo da parte de Deus.
para que assim naquele grande dia, quando vier o Filho de Deus, com seus santos anjos para arrebatar a sua igreja, que nós possamos ser dignos de alcançar a salvação da nossa alma, igreja. Porque o nosso tesouro maior que nós temos para apresentar diante de Deus é a nossa alma. Quer ver? Vamos lá em Ezequiel 18. Aleluia. Livro de Ezequiel, capítulo 18. Lá na lei. Depois de lamentações de Jeremias, Ezequiel capítulo 18. Glórias a Deus. Só o título aqui da palavra, aqui, pelo menos na minha tradução aqui, a responsabilidade é pessoal. Só o título aqui, pelo menos na tradução da minha Bíblia aqui. Vamos adiantar aqui, depois irmãos acompanham na leitura, que as horas se avançam. Ezequiel 18, versículo 1 diz assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que tendes vós que dizeis essa parábola acerca da terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se botaram? Aí no 3 diz: Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. Aí diz, completa assim o final: A alma que pecar, essa morrerá. Amém? Aqui tinha um provérbio, um dizer. Aqui a Bíblia está falando com o Espírito de Deus, usando o profeta Ezequiel, que nessa época havia um ditado lá em Israel, no povo israelita, que havia um ditado, o povo falou: olha, os meus pais, os nossos antepassados pecaram lá atrás e nós estamos colhendo o fruto pelo pecado deles. Não é justo. É como se eles quisessem falar isso pelos mesmos falar. E aqui o provérbio, o ditado de Deus falando: olha, nunca mais se dirá esse provérbio em Israel. Aí ele fala: eis que todas as almas são minhas, a alma do pai, como também a alma do filho, e a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, Deus estava falando para aquele povo e para nós que a responsabilidade diante de Deus pela sua alma é de cada um. A Bíblia não fala que a salvação é individual? Ou seja, eu posso salvar a vida da Délia, da minha esposa? Não. Como também ela não pode salvar a minha vida. A Bíblia fala que quando se casa o casal, a Bíblia fala que são dois, uma só, mas porém a salvação é individual. Cada um tem que batalhar pela sua. Ou seja, se ela permanecer firme com Deus, e eu amanhã ou depois desviar dos caminhos do Senhor, não fizer pouco caso da palavra de Deus, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, ela é salva e eu não. Não, mas vocês são casados, é uma só carne. Igreja, uma só carne para a salvação não existe. Porque a Bíblia está falando que a responsabilidade é de cada um. Como assim a alma do pai e a alma do filho pertence a Deus, e o próprio Deus fala que a alma que pecar, essa vai morrer. A alma que pecar diante de Deus, essa morrerá, igreja. Porque você vê que hoje as pregações, hoje que se prega é somente na alma. Como assim uma pregação na alma? O que fala da alma? A alma quer dizer das nossas emoções. As emoções do homem se refletem na alma. Mas quando a Bíblia fala que Deus ele procura verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade, esse espírito que Deus fala que é em verdade, é o nosso entendimento, é a nossa compreensão. É nós entendemos e compreendemos o Deus que nós estamos adorando, o Deus ao qual nós estamos servindo. É esse o espírito e a verdade que Deus está procurando dos verdadeiros adoradores. Aqueles que realmente entendem e compreendem que servir a Deus, que buscar a Deus, que estar nos caminhos de Deus, não é somente levantar as mãos e falar: olha, eu aceito a Jesus como meu único, suficiente, exclusivo Salvador da minha alma. Ou seja, a Bíblia fala que não é eu que aceito a Ele, mas é Ele quem me aceita. Tanto
Tanto é que Jesus fala: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, o nosso fruto diante de Deus tem que permanecer cada dia. E que fruto é esse? Frutos dignos de arrependimento. Nós temos que nos arrepender a cada dia. Não adianta nós acharmos que nós somos bons, não, porque nós somos maus. Tanto é que Paulo, ele fala lá em Romanos capítulo 7, você vê que Paulo, quando ele verdadeiramente ele teve um encontro com Jesus Cristo, a Bíblia fala que aquele homem que perseguia a igreja de Deus, ele pode ter um encontro com Deus, em vez de perseguir, ele passou a ser o ele, em vez de ele perseguir, ele era o perseguido. Ele fala lá em Romanos 7, 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Pois o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, porém o mal que está em mim, esse eu faço. Ou seja, Paulo estava revelando e falando que era uma luta constante, ele e a sua carne e ele, porque o bem que ele tinha no coração para fazer, ele não conseguia, porém o mal que ele não queria, ele tinha facilidade para realizar e para fazer. Igreja, isso não é um relato das nossas próprias vidas? Porque quantas vezes nós imaginamos na nossa mente de fazer o bem, mas não conseguimos. Muitas vezes fazemos o mal, mas aquele bem que nós maquinamos, projetamos em fazer, nós não realizamos, porque nós somos seres humanos suscetíveis ao erro, à falha a cada dia. Então somente a pessoa de Jesus Cristo, o Espírito Santo dele habitando em nosso coração, a cada dia nos dá condições totalmente de nós negarmos a nossa carne, de nós negarmos o nosso eu, de nós a cada dia procurar a cada dia a salvação da nossa alma. E tudo isso se dá por meio do quê? Da fé. Você vê que a fé, igreja, é uma palavra tão pequena, duas letras, F e E, fé, mas é o combustível essencial para a salvação do homem. Quer ver? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, em nome de Jesus. Sei que os irmãos não estão com pressa, amanhã é segunda-feira. Amanhã é dia de trabalho, né, irmão? Final de semana boa, mas glórias a Deus por isso. Glórias a Deus que nós temos a chance, a oportunidade de estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus, estarmos aqui reunidos, ouvindo o Evangelho. Porque o Evangelho tem que ser pregado. Doa aqui doer. Nós não temos que, como Paulo, ele mesmo fala lá em 1 Coríntios 9, fala: ai de mim, se não pregar o Evangelho, porque me posta esta obrigação. Paulo entendeu que sobre a vida dele foi posto diante de Deus uma obrigação de pregar o Evangelho, de anunciar. Porque Paulo ele falava: olha, eu pregando aos outros, eu também não venho a ser desqualificado, porque ele sabia que a pregação dele não era primeiramente para os outros que ele estava pregando, mas servia primeiramente para ele. Ou seja, aquilo que Deus, pela misericórdia, nos usa para falar, serve primeiramente para aquele que está sendo usado por Deus. Porque aquele que está ministrando a palavra de Deus, ele não é melhor do que aqueles que estão ouvindo. Porque todos nós somos carne, somos suscetíveis ao erro e à falha. 1 Pedro 1,9 diz assim: ó, alcançando o fim da vossa... Os irmãos acharam 1 Pedro 1? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Amém, igreja? Você vê que a fé, ela serve para nós, na nossa trajetória nessa terra, nós caminhar cada dia, suportar as lutas, dificuldades, as aflições desse mundo momentâneas, nos dá a cada dia força, é o combustível para nós chegarmos até o fim. E a Bíblia fala aqui que alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então o objetivo maior da fé é nos levar até a Cristo,
e assim a nossa alma ser salva diante do Senhor. Porque a Bíblia fala que a fé, o que é fé? A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza, a convicção de obras, de fatos, daquilo que se espera. Alguém já viu a sua salvação concretizada diante de Deus? Não. Como que não? Então nós estamos vivos ainda. Amém? Estamos ainda pela misericórdia dessa terra, procurando por meio da fé, a cada dia suportar os males desse mundo, dessa terra, para que a nossa fé diante de Deus possa nos levar diante do Senhor naquele grande dia, e que nós possamos nos apresentar diante dele, justos e irrepreensíveis, para que possamos alcançar a salvação da nossa alma. Amém, querido? É como o salmista ele disse, lá no Salmo 16, no verso 10, ele fala que Deus não permitirá que o justo veja a corrupção, e que não permitirá que a alma dele fique presa no inferno. Olha as palavras de Davi, falando que não permitirá, Deus não permitirá que o justo seja condenado, nem que a tua alma pereça no inferno. Por quê, igreja? Porque a alma nossa, diante de Deus, tem um grande preço. Porque mais vale uma alma salva do que todo mundo perdido. Mais vale uma alma para Deus salvo do que o mundo todo perdido. Porque a alma nossa tem grande valor e foi comprada por um bom preço, pelo preço do sangue de Jesus Cristo. Um sangue puro, um sangue imaculado, o sangue carmesim. Porque quando aquela coroa de espinho, igreja, que não foi colocada assim na cabeça de Jesus, eles não chegaram diante de Jesus. Jesus, vem aqui, deixa eu, com carinho não, para colocar aquela coroa de espinhos. A Bíblia fala que aquela coroa foi colocada, e após colocada, ela bateram na cabeça de Jesus com um caniço, ou seja, com um porrete, dava porretado na cabeça de Jesus. Imagine só, igreja. Você, muitas vezes nós, as irmãs aí que costuram, eu também de vez em quando dou um arranhado na costura, vou costurar uma roupa de trabalho. Muitas vezes você está colocando ali, costurando a roupa, muitas vezes a agulha dá uma fisgadinha no dedo. Qual é a palavra que vem na boca? Ai. Imagine uma coroa de espinho ser colocada na cabeça de um ser humano, porque Jesus estava em carne. E aquela coroa de espinho descer rasgando, e ali o sangue escorrendo no rosto de Jesus Cristo. E aqueles homens, a Bíblia fala que ainda cobriram o rosto de Jesus com um pano e falaram para Jesus: profetiza, profetiza quem está te batendo. Olha a chacota. Será que foi fácil para o Filho de Deus passar por tudo isso? E que tudo isso que ele passou não era para resgatar a tua alma, não era para resgatar a alma dele, porque ele veio para resgatar a nossa alma. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e que pelas suas pisaduras nós fomos sanados. A Bíblia fala lá em Isaías 53 que a Deus, ao Pai, agradou a Jesus o moê-lo, fazendo-o enfermar, fazendo ele ficar enfermo por amor a cada um de nós. Então vamos pensar a cada dia, quando nós pensarmos, igreja, em desistir, quando nós pensarmos verdadeiramente em continuar nos nossos erros, nas nossas falhas, nos nossos pecados, vamos lembrar da cruz de Cristo, vamos lembrar do sofrimento de Jesus Cristo. Eu creio que todos nós aqui, eu creio que nós já assistimos aquele filme do Mel Gibson, né? Jesus, não esqueci até o nome do filme. É Jesus, né? É do Mel Gibson, que tem lá o depoimento. Você vê aquela chicotada. Eu creio que muitos de nós, quando assistimos aquele filme, eu creio que muitos de nós choramos. É ressurreição, né? Muitos de nós choramos assistindo aquele filme. Você vê que quando dava aquela chicotada às costas de Jesus, quando puxava, vinha os pedaços de carne das costas de Jesus, as marcas nas costas, o sangue lavado ali, pelo sangue no chão lavado. Jesus, igreja, não veio nessa terra para trazer comoção
Quando nós ouvimos a palavra de Deus, estou comovido, coitado de Jesus. Estou comovido. Não, Jesus não veio para comover o homem, não, com a sua história, com a sua cruz, não. Ele veio, sabe para quê, igreja? Para nos constranger. Sabe quando uma pessoa está constrangida? Quando você olha para uma situação e fala, não sou merecedor. Isso é um constrangimento. Tanto é que Paulo ele fala, porque o amor de Cristo nos constrange. Olha as palavras de Paulo, fala que as palavras de o amor de Cristo constrangia a vida dele. Porque um morreu, logo todos também morreram. Ou seja, Jesus morreu por nós. Jesus morreu pelas nossas vidas. Mas o que nos alegra, que Jesus hoje ele não está morto. Você pode ir lá em Jerusalém, vá lá no sepulcro, onde sepultaram Jesus, que ele não está lá. Porque ele ressuscitou. Ele está à destra do Pai. Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós, igreja. Então vamos permanecer firmes, vamos buscar a Deus, vamos nos converter de fato, de verdade. Vamos deixar no altar. É como diz o louvor, quando tudo deixares no altar, vamos chegar diante do altar. Deus está aqui a minha culpa, Deus está aqui a minha falha, Deus está aqui tudo aquilo que me afasta do Senhor. E vamos, igreja, caminhar cada dia, vamos permanecer firmes no Senhor. Vale a pena nós caminharmos a cada dia, vale a pena nós tomarmos a nossa cruz, como nós vemos lá em Marcos capítulo 8, versículo 34. Quem quiser, você diga aquele que quiser. Jesus fala, se, tem o se. Se alguém quiser ser digno de mim, negue-se a si mesmo. O que é eu negar a mim mesmo? Eu negar aquilo que me afasta de Deus. O que é que me afasta de Deus? O meu orgulho? Eu nego por amor a Deus. O que me afasta de Deus? A minha vaidade? Deixe diante de Deus. Deus, a tua palavra é maior, o teu espírito é maior. Me ajuda, me dê força, me dê força para mim prosseguir a minha caminhada. Porque vale a pena nós a cada dia caminhar firme com Deus. Vale a pena nós a cada dia permanecer firme na presença do Senhor. Porque Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Amém? Solte aqui a palavra e as palmas mais uma vez para nosso Deus. Louvado seja Deus, nessa hora da nossa dança. Chegou o momento de ministrar na casa do Senhor e de irmos. Glórias a Deus. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 7:9, diz que cada um